21. Amém, irmãos? Nós vamos entender o porquê que Neemias orou, o porquê que Neemias clamou. Amém? Glória a Deus. Êxodo capítulo 4, versículo 21. Vou estar lendo para os irmãos. Amém? Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade até que se dê uma ordem por mim. Amém? Podemos tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra que nós acabamos de ler, o livro de Neemias, fala sobre a restauração. É uma história muito contada, muito citada, muito ministrada, mas nós temos que entender o porquê que Neemias ele ficou não um dia, nem 2 dias, nem 1 mês e nem 2 meses clamando ao Senhor. Ele ficou 4 meses se refugiando em Deus, em jejum e em oração. Por quê? Porque sobre aquela cidade, sobre aquela obra, havia um decreto. O decreto do rei ao qual o próprio Neemias servia era para que não edificasse os muros e a cidade de Jerusalém. Meus amados irmãos, hoje é culto da família e nós temos contemplado nesses últimos anos o adversário sacudindo, invadindo, arruinando, acabando com a família brasileira. E muitas das vezes eu e você que servimos a Deus não entendemos o porquê tanta coisa acontece com a nossa família. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê tanta coisa acontece dentro dos nossos lares. Mas, Senhor, nós servimos a Deus. Senhor, nós estamos nos teus caminhos. E olha a minha família como é que está. Olha o meu lar como é que está. Olha a minha parentela se perecendo. É porque eu e você ainda não abrimos nossos olhos espirituais para ver a gravidade da coisa. A Bíblia vai nos dizer que Neemias, ele simplesmente fez uma pergunta para um de seus irmãos, perguntando a respeito dos que restaram lá no cativeiro. E o seu irmão não traz uma resposta boa para Neemias, muito pelo contrário, ele traz uma péssima notícia. E essa notícia abalou Neemias, essa notícia entristeceu Neemias. Mas diz a Bíblia que ele não se prostrou. A Bíblia vai nos dizer que ele não se rendeu. A Bíblia vai nos dizer que ele simplesmente intensificou a sua oração. Ele foi aos pés do Senhor, ele clamou, ele jejuou, porque ele entendeu que sobre aquela cidade, sobre aqueles muros a qual ele tanto queria reedificar, havia um decreto. E como é que ele iria quebrar aquele decreto? Em oração. Porque na política medo-persa, a lei era o próprio rei. Aquilo que o rei falava, ele não poderia de maneira alguma voltar atrás. Era um decreto do próprio rei. Então Neemias, ele entendeu que havia naquela cidade um decreto. O próprio rei a qual ele servia havia dado ordem para que não reedificasse aquela cidade. Estava tudo arruinado, estava tudo quebrado. A própria família de Neemias estava ali, porque o próprio irmão dele teve um diálogo com ele e falou com ele a respeito da situação que se encontraram seus irmãos lá em Jerusalém. Os que restaram do cativeiro estão em grande miséria, estão em grande opróbrio. Então ele ficou angustiado, ele ficou triste. E ele, como o copeiro do rei, no palácio do rei, tinha a confiança do rei, ele teve que ir para o joelho.
Deus. Porque aquilo que o rei falou, ele não poderia voltar atrás. Aleluia, aleluia. Às vezes o Senhor ainda não fez. Às vezes o Senhor ainda não operou. Às vezes o Senhor ainda não realizou. Às vezes o Senhor ainda não transformou. É porque sobre a tua família e sobre a minha família existe um decreto. Glória a Deus. E como é que esse decreto vai ser quebrado? Na jejum, na oração, no clamor. Aleluia. Muitas das vezes nós não Glória a entendemos Deus. porque tantas coisas acontecem na nossa família. Oh, glória a O porquê tanta coisa acontece no nosso lar. O Aleluia, porquê tanta coisa aleluia. acontece no meio da nossa parentela. Oh, Quando se glória. fala em viciado, quando se fala em jovens envolvidos na prostituição, no mundo do crime, tu pode ter certeza, é filho de crente. Oh, meu Deus. Tem nome bíblico. Jesus. É Abraão. Quem é ele? É o gerente tal. É a fulana. Aí aquela ali é só Jesus. E às vezes nós não abrimos os nossos olhos espirituais. Às vezes nós não despertamos Aleluia, aleluia. para ver a gravidade da coisa. O porquê que isso está acontecendo. O porquê que tanta coisa ruim acontece no meio da parentela dos crentes. Aleluia. É porque existe um decreto. Oh, glória. E se tem um decreto, ele vai ser quebrado em nome de Jesus. Ei, Mas muitas vezes aleluia. nós temos que nos levantar como Neemias. Glória a Deus. Nós temos que nos desprender das regalias que havia no palácio e entender que o processo de restauração dependia dele. Então ele teve que orar, ele então teve que jejuar, ele teve que ir para o joelho, porque ele entendeu que nem seus irmãos que estavam lá estavam com seus olhos abertos espiritualmente para ver a gravidade da coisa. Aleluia. Havia um decreto sobre aquela cidade, havia um decreto sobre aquela obra. Glória a Mas diz Deus. a Bíblia que Neemias ele não se intimidou, Oh, glória a Deus. ele não se prostrou, Glória a ele não se Deus. vendeu. A Aleluia. Bíblia vai nos dizer que ele intensificou a sua oração durante 4 meses. Durante 4 meses ele ficou clamando ao Senhor. É verdade. Ele poderia muito bem fazer um protesto, ele poderia muito bem fazer um abaixo-assinado, mas não, ele orou. Ele clamou, porque ele entendeu que aquele decreto só iria ser quebrado por uma intervenção divina. Deixa eu te Oh, explicar algo glória. nessa noite. Aleluia. Aleluia. Para que a tua família e para que a minha família se renda aos pés do Senhor, é necessário nós clamarmos mais. É necessário nós orarmos mais. Porque existe um decreto sobre o teu lar, existe um decreto sobre a tua família, existe um decreto sobre a tua parentela, e você até agora não entendeu a gravidade da coisa. Aleluia. Até agora você não despertou espiritualmente para ver o que realmente está acontecendo na tua família e na minha família. Meu irmão, uma coisa muito séria. Oh, glória. Meu Deus. Aleluia. Oh, glória a Oh, Deus. glórias. Aleluia. Ele Aleluia. simplesmente perguntou um de seus irmãos como é que está a situação dos que ficaram lá em Jerusalém, aqueles que conseguiram escapar, como é que está a situação deles? Deus. Talvez você saiba a situação da tua família, mas até agora você não se despertou como Neemias. Talvez você saiba a situação do teu lar, mas até agora você não se despertou como Neemias. Até agora você não se levantou para clamar ao Senhor. Até agora você não se levantou para jejuar pela tua família. Até agora você não se levantou para entender que você é responsável pela restauração da tua família e pela restauração do teu lar. Porque lá existe um decreto, e esse decreto só vai ser quebrado quando você se levantar como Neemias. Glória a Deus. Deus. Agora entende também, Glória a Deus. Aleluia. aquilo que o rei bebia, Neemias tinha que beber primeiro. Ele era copeiro, ele tinha intimidade, ele servia ao rei. O rei tinha total confiança em Neemias. Glória a Deus. Mas nem por isso ele foi até o rei. Glória a Deus.
Primeiro ele foi até o Rei dos Reis. Aleluia. Primeiro ele se prostrou diante do Senhor. Aleluia. E pediu para que o Senhor quebrantasse o coração do Oh, rei. glória a E diz Deus. a Bíblia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que no dia de festa, o rei percebeu que ele não estava alegre. Glória a Deus. Aleluia. Porque Neemias era um homem alegre. Ele tinha que estar alegre diante do rei. E quando o rei pergunta a ele, então ele fala a situação da sua cidade, ele fala a situação da sua família. Oh, aleluia. Mas tem algo que me chama a atenção. Graças a Deus. Neemias, ele abriu mão da sua prosperidade, da sua riqueza pessoal para ajudar os seus irmãos. Ele não só orou, ele ajudou. Muitas das vezes nós não entendemos, irmãos, o porquê que a nossa família passa por adversidade, o porquê que a nossa parentela passa por provações. Muitas das vezes nós não queremos ajudá-los, essa é a verdade. Muitas das vezes nós só queremos orar, nós não queremos levantar e estender as mãos. Mas Neemias, ele pediu a autorização do rei. Ele abre mão da sua riqueza Glória, e glória a ele pede Deus. autoridade ao rei para então ele ir até Jerusalém Glória a Deus. para reconstruir os muros e para reedificar a cidade que estava quebrada, que estava arruinada. E diz a Bíblia que eles estavam em grande opróbrio, em grande miséria. Meu irmão, nessa noite Deus manda dizer para você, Deus manda dizer para mim, Glória, glória a que se Deus. você quiser ver a tua família aqui ao altar do Senhor, é responsabilidade minha, é responsabilidade Aleluia, sua. aleluia, Nós aleluia. temos que nos despertar como Neemias, nós temos que entender, aleluia, que não é simplesmente uma obra de feitiçaria, que não é simplesmente uma maldição qualquer, é simplesmente um decreto, decretar uma falência na tua família, decretar alguma coisa que tenha causado mal aos teus filhos, ao teu lar, à tua parentela, e até agora você não entendeu. É necessário nós nos despertarmos mais para a oração e para o jejum. É necessário nós clamarmos mais ao Senhor para que Deus venha quebrar esse decreto. Família é um projeto de Deus. E quando Neemias ele soube que a cidade de seus pais estava arruinada, ele tomou a responsabilidade para si. Ele simplesmente abriu mão da sua regalia, abriu mão da sua luxúria e foi para Jerusalém. E ele conseguiu restaurar os muros, ele conseguiu restaurar a cidade. O grande desafio de Neemias não era aturar Sanbalate e Tobias, não. O desafio de Neemias era orar a Deus para que Deus pudesse quebrar aquele decreto que o rei, a qual ele servia, havia decretado sobre aquela cidade. Nessa noite Deus está mandando dizer para mim e para você que está aqui dentro, se há um decreto sobre a tua família, se há um decreto no meio da tua parentela, ele hoje vai ser quebrado pelo poder que há no nome de Jesus. Deus hoje ele vai frustrar os planos adversários no meio da tua parentela, no meio da tua família, no meio do teu lar. Deus hoje ele vai destronar Satanás no meio da tua parentela, no meio da tua família e lá dentro do teu lar. Talvez você está aqui hoje, mas só Deus sabe como está o teu coração. Talvez você está pensando num familiar teu, talvez você está pensando em alguém que está lá fora e você está falando, Senhor, até agora ele não se converteu, até agora ela não se converteu. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão, pelo poder de Deus que eu estou sentindo aqui, eu e você vamos ser responsáveis pela restauração da tua família, porque Deus ele vai derramar uma unção poderosa, e essa unção ela vai abrir os seus olhos espirituais, e você vai enxergar a gravidade da coisa, você vai entender
o que é lá dentro é muito grave, não é brincadeira. É família. É família. É culto de família, irmãos. Nós vemos nos noticiários todo dia, toda hora, a família sendo massacrada. As mães estão chorando. Hoje em dia não é os filhos que enterram os pais, é os pais que enterram seus filhos precocemente. Hoje em dia a juventude só Jesus. E como é que você vai entender um negócio desse? As meninas que nem começaram a ser adolescentes já estão começando a ser mãe. Como é que você vai entender um negócio desse? Teu filho parou no mundo das drogas. A tua família não quer mais vir para os caminhos do Senhor. A tua parentela é só notícia ruim, a verdade é essa. E como é que você vai entender um negócio desse? A Bíblia vai nos dizer que Neemias, ele entendeu que sobre aquela cidade havia um decreto. E decreto não é quebrado de qualquer maneira. Para quebrar decreto tem que ser homem de oração. Para decreto ser quebrado tem que ser mulher de jejum. Para decreto ser quebrado você tem que abrir mão de algo. Você tem que abrir mão de algo para ajudar esse familiar teu que está passando por essa adversidade. Talvez os teus filhos estão no caminho do Senhor, mas na tua família tem alguém que está precisando da tua ajuda espiritualmente. A verdade é essa. Processo de restauração, processo de reedificação é coisa séria, meu irmão. Hoje nós estamos no último dia do culto da família. E eu quero te pedir, eu quero chamar a tua atenção para você pedir a Deus para abrir os teus olhos espirituais. Porque eu acredito que ainda nesse ano de 2017 o Senhor vai arrancar alguém de lá que está lá nas garras do adversário, vai botar aqui dentro, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. E se nós entrarmos em 2018, você vai contemplar as maravilhas que o Senhor vai fazer no meio da tua família, no meio da tua parentela, porque a partir de hoje, essa unção poderosa que vai descer sobre esse lugar, ela vai abrir os seus olhos espirituais e você vai entender. Oh, glória! E o que está acontecendo no meio da tua parentela é algo grave, é algo sério. O adversário tem sido andado para a nossa